Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como utilizar o calor no dia a dia. Para as dores no joelho, dor no quadril, dor no tornozelo, dor no ombro, enfim. Qual o momento certo? Quando utilizar o calor como um recurso terapêutico para aliviar a sua dor no dia a dia. Se esse vídeo ele interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre o assunto. Aproveito e deixo um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões, seus elogios, o joinha de vocês, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está com dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, para ele entender também um pouquinho melhor e saber quando utilizar ou não do recurso correto, quando necessário. E aqui no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, calor é uma grande dúvida. Quando utilizar o calor? O calor ele é um excelente recurso analgésico. Por quê? Ele normaliza a condutibilidade do impulso nervoso. O que isso quer dizer? Com o uso do calor, eu normalizo as informações, as aferentes que estão chegando no meu sistema nervoso central, ou seja, aqueles estímulos que estão partindo da articulação para que eles sejam normalizados nesse caminho de conexão com o meu sistema nervoso central. Então, o fato de eu utilizar um calor, ele vai normalizar então essa condução do impulso nervoso. Normalizando essa condução do impulso nervoso, eu tendo que a uma diminuição da sensibilidade tecidual. O calor, nós aplicamos ele nos pacientes que se encontram já num estágio mais avançado, num estágio crônico, aqueles pacientes que não têm um processo inflamatório agudo naquela articulação. Por exemplo, você estava andando na rua e torceu o seu tornozelo. Naquele momento você não vai utilizar calor. Você só vai utilizar o calor depois de 3, 4 dias depois desse entorse. Por quê? No momento do entorse, você acabou lesionando alguns tecidos naquela região, naquela articulação. A lesão daqueles tecidos leva a um extravasamento de sangue para o interstício, ou seja, para fora do vaso, para fora das células do tecido que foi lesionado. O extravasamento desse líquido, ele vai criar um edema, um exudato ali na região. E que, se eu permitir com que cada vez chegue mais sangue, eu vou aumentar as lesões de células vizinhas que estão tentando reparar essa lesão. O corpo imediatamente ele liga o sinal de alerta após uma lesão e ele começa a enviar células para quê? Para tentar estancar esse vazamento que está tendo lá, esse extravasamento sanguíneo. É como se estourasse um cano na sua rua, é ligar logo para, enfim, companhia que cuida da água na sua região, para alguém vir fechar esse registro, é o que precisa ser feito. O calor ele tem o quê? Uma missão contrária, é como se eu abrisse o registro, ou seja, o calor ele permite o que? A vasodilatação, ou seja, o aumento da luz do vaso. Ou seja, se eu aplicar calor, eu vou dilatar ainda mais esse vaso que já está sangrando, está extravasando líquido. Eu vou ofertar mais sangue para aquela região, o que vai aumentar ainda mais o edema da região. Então o calor ele nunca deve ser utilizado como um recurso a priori ali, após um trauma, após um entorse, após uma pancada. Então caiu, bateu, machucou, jamais de imediato calor. 3, 4 dias depois, caso eu não esteja sobrecarregando aquela articulação, porque eu preciso também dar as medidas necessárias para que ela comece a se recuperar, ou seja, a primeira coisa tem que conter esse processo inflamatório inicial, ou seja, após o entorse, eu vou proteger mais aquela articulação. Um outro protocolo que nós temos aqui também descrito para vocês como o protocolo Price ou os protocolos de aplicação de gelo, ok? Mas não é o assunto de hoje. Então o calor, o que ele faz?
ele vasodilata, ele me promove o quê? Um aporte maior de sangue para a região. Então ele é muito interessante na fase crônica, ou seja, quando já teve aquela formação do edema, aquele processo inflamatório inicial, foi fechada a torneira e agora eu preciso de reparação tecidual. Então eu vou entrar com o calor. Por quê? O calor ele vai ter esse efeito de dilatação. Agora eu vou aportar mais sangue, não no sentido porque aquela ruptura do cano, aquela trinca do cano já foi corrigida, já foi tapada. Agora eu preciso trazer sangue para aquela região, para trazer células para reparar a lesão tecidual que ocorreu naquela região. Então a vasodilatação ela vai me ofertar o que? Mais nutrientes para aquela região. Células específicas que vão me auxiliar no processo de reparação tecidual. Muita gente fala que o calor parece que quando está quente eu consigo me movimentar mais. Sim. O calor ele aumenta a extensibilidade do tecido conjuntivo. Ele permite que aquele tecido fique mais maleável. Então, quando eu aqueço um tecido, eu promovo um aumento dessa extensibilidade tecidual, o que me dá uma sensação de mais conforto para movimentar. Então, é muito bem-vindo o calor para aqueles pacientes já com uma artrose de longa data, mas não aquela artrose que a pessoa sobrecarrega demais, força, está inflamado, o joelho está quente. Eu não vou usar calor nesse momento. Mas a pessoa tem dor no joelho, rigidez articular, de uma forma crônica, é interessante o calor para esses pacientes, muito interessante, porque eu tenho um aumento da extensibilidade tecidual. Isso permite uma mobilidade melhor, um movimento mais livre, um movimento mais solto nesta articulação. O calor, ele diminui o espasmo muscular, ou seja, se eu tenho aquele músculo mais tenso, mais contraído, mais contraturado, com espasmo muscular maior, ou seja, aquelas fibras musculares mais tensas, quando eu coloco o calor, ele tende a relaxar mais o músculo, promovendo uma sensação de maior conforto para aquela musculatura. Por quê? Porque ele diminui a extensibilidade tecidual e ele também promove o relaxamento da musculatura. Então, daquela fibra muscular que está contraída, que está tensa, quando eu coloco o calor, ele tende a relaxar aquela articulação, aquele músculo. Então, todo o processo de tensão muscular, desde que eu não tenha dado um trauma na região machucado, ela não está com aumento de temperatura local quando eu palpo, quando eu toco, o calor é muito bem-vindo. Nas lesões musculares é bem-vinda? Sim, desde que não seja de imediato. Lembra, de imediato eu não vou pensar em calor, eu tenho que fechar o registro. Mas depois, numa fase mais crônica, então eu vou pensar no uso do calor, pensando em todos esses pontos que eu citei com vocês. Aumento da extensibilidade muscular, diminuição, relaxamento, da diminuição do espasmo muscular, aumento do diâmetro do vaso, ou seja, a vasodilatação, assim como a gente tem também a normalização da condutibilidade do impulso nervoso. Então o calor ele é um excelente recurso desde que usado no momento correto. Ele sendo utilizado no momento correto, ele é um excelente recurso. Por isso é preciso se avaliar muito bem se aquela região ainda não está com muito aumento de temperatura, principalmente pós-operatório, que costuma levar mais tempo. Eu não vou entrar com calor logo de imediato, eu vou esperar bem mais para eu entrar. Então é um recurso que tem que se tomar cuidado para não errar o momento certo de utilizar o calor. Mas como eu disse, ele ajuda o pessoal com artrose, para as artroses é fantástica. Ele diminui aquela rigidez articular, ele dá uma sensação mais confortável do movimento, ele solta mais aquela articulação, exatamente porque ele causa todos esses efeitos fisiológicos que eu falei para vocês, essa cascata de eventos. Então só tome cuidado na hora de aplicar o calor para não aplicar nessa fase, principalmente nessa fase aguda, do caiu, bateu, machucou, aquela fase de inflamação maior, de aumento de temperatura. Eu vou segurar o calor nessa fase, eu não vou utilizar. A partir do momento que essa articulação já resfriou um pouco mais, ela já não está tão aguda, já virou uma dor mais mecânica,
uma dor mais para movimento e não uma dor química. Dor mecânica é aquela dor para função, para carga, para caminhar, para levantar, para sentar, quando eu vou me movimentar. Dor mecânica, movimento. Para dor mecânica, o calor ele é simplesmente fantástico. Já para aquela dor de quadro mais químico, mais inflamatório, aumento de temperatura, aquela dor mais aguda, aquela dor em repouso, eu vou pensar no gelo, ok? Então eu espero ter elucidado um pouco para vocês sobre quando utilizar esse calor. Como utilizar? Eu posso ter uma bolsinha dessas térmicas dentro de uma temperatura que seja confortável, que não vá agredir o tecido, não vou fazer interface com paninho nem nada, vou aplicar diretamente sobre a região, quero aplicar no meu ombro, sobre a região do ombro, por exemplo, vou colocar aqui, vou passar uma faixa, uma toalha de banho, vou amarrar, para quê? Para que esse recurso ele consiga transferir o calor dele para o tecido alvo. Porque se ficar interface e ele não ficar acoplado na região, eu não consigo obter os efeitos fisiológicos que o recurso pode me oferecer. Então, é um excelente recurso? É, mas tem que ser aplicado de forma correta. Se eu for aplicar no joelho, mesma coisa, eu preciso moldar muito bem no meu joelho, passo uma faixa, uma toalha em volta, amarro, deixo ele fixo ali e sustento por uns 15, 20 minutos o calor. E vai ser muito bem-vindo e vai trazer todos esses efeitos benéficos que eu falei. Ou então posso fazer um banho de imersão, coloco ali num balde, numa bacia, coloco água quente, tempero ela dentro da temperatura ideal, tolerável por mim, e aí eu vou acomodando meu membro lá dentro, a minha extremidade. Aí, no caso, o banho de imersão ele vai servir muito bem para extremidades, mão, tornozelo, pé, punho. Vai ser bem interessante. Então eu aprofundo esse meu membro lá dentro e sustento e vou temperando essa água à medida que ela vai esfriando, também ali por 10 ou 15 minutos. Aí um banho de imersão pode ser uns 5 minutos a menos. Então, um excelente recurso que pode ser utilizado por vocês aonde quer que vocês estejam, muito de fácil aplicabilidade e de custo praticamente zero, e que pode trazer muitos benefícios para vocês, desde que sabendo quando e como utilizar o recurso, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar as dúvidas que muitos de vocês têm, porque eu sei que fica uma dúvida muito grande, quando usar gelo, quando usar calor, quando é frio, é quente, eu não consigo entender. Por quê? Porque essa transição do agudo para o crônico, realmente ela tem que ser muito bem avaliada. E lembrando, eu posso não ter uma articulação aguda, mas vamos supor que eu inventei o caminho de muleta. Eu inventei de caminhar, eu já não levei minha muleta e caminhei muito. E eu tenho uma dor crônica, de longa data. Porém, eu agudizei aquela articulação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tinha uma dor mecânica. Quando eu andava, me incomodava. Eu andei, só que eu andei muito além da minha tolerância. Então aquilo gerou uma demanda, uma sobrecarga muito grande. E aquilo gerou um processo inflamatório. Ou seja, eu tornei uma dor mecânica numa dor química. Aí eu não vou usar calor. Eu vou ter que entrar com gelo, tá? Que fique bem claro isso, porque eu sei que é uma dúvida muito grande, não é regra, por isso que o profissional, ao persistirem os sintomas, o profissional tem que ser consultado, para que ele, após uma anamnese detalhada, um exame físico minucioso, ele possa prescrever o recurso terapêutico, aí, o meio físico que possa ser utilizado com, enfim, com uma excelência melhor, com resultados mais eficientes, ok? Então, deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, suas sugestões, ative o sininho para toda vez que um vídeo for para o ar você ser notificado e não deixe de se inscrever aqui no link abaixo do vídeo. Vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Um forte abraço e saúde a todos!